Bom dia a todos. O vídeo de hoje vai falar sobre malformações congênitas e adquiridas na coluna vertebral. Bom, as malformações congênitas podem ser assomia, não formação do corpo vertebral, hemivértebra, quando não forma metade da vértebra, pode ser lateral, anterior ou posterior, fenda coronal, quando tem uma fenda no eixo coronal, vértebra em borboleta, quando as duas metades laterais da vértebra não se fundem, fica um defeito no eixo sagital da vértebra e ela fica com aspecto de borboleta mesmo. Eu vou mostrar depois em imagem radiográfica. Podemos ter vértebra em bloco quando há fusão de dois corpos vertebrais ou uma hipoplasia de corpo vertebral, ele fica mal formado com uma dimensão um pouco menor. Temos malformações adquiridas, onde o tamanho pode ser anormal, pode ser menor ou maior. Anormalidades de borda, a borda pode ser irregular, anterior, posterior ou lateralmente. Podemos ter um alisamento de borda e deformidades na placa terminal. Podemos ter também línguas vertebrais, esporas e bico, que são os teófitos, exostosas, e deformidades diversas do corpo vertebral. O desenvolvimento da coluna vertebral normal ocorre quando o corpo da vértebra se desenvolve a partir dos esclerótomos. E dois centros de ossificação, um para a parte ventral e outro para a parte dorsal do corpo, aparecem na 9ª semana gestacional. E a ossificação desses centros é completa até a 12ª semana. Os centros se fundem para formar um único centro grande, que depois divide o corpo da vértebra em duas placas grossas onde ocorre a ossificação endocondral. As porções da notocorda que não estão de acordo com o corpo sofrem atrofia e desaparecem. Aquelas que se encontram dentro dos discos intervertebrais aumentam e persistem como núcleo pulposo. Qualquer desvio no desenvolvimento normal do corpo da vértebra leva às anomalias que nós vamos ver. Então nós temos aqui, pela não absorção da notocorda, a não ossificação central do corpo vertebral, onde se forma a vértebra em butterfly ou vértebra borboleta. No caso aqui temos uma hemivértebra lateral, onde metade lateral dela só é formada. Aqui temos uma não reabsorção da notocorda no corpo vertebral. A assomia vertebral, a ausência do corpo vertebral. Aqui já uma hemivértebra, mas no caso ela é posterior, só posterior, a parte anterior da vértebra não se formou. O defeito coronal, a fenda coronal aqui. E uma vértebra normal mais à direita. Aqui nas imagens radiográficas eu vou dar uma passada mais para mostrar algumas dessas deformidades que vocês vão poder encontrar em exames radiográficos. Aqui temos uma assomia de L2, hemivértebra lateral T11, hemivértebra posterior ou dorsal. Aqui temos uma hemivértebra metamétrica, onde vai causar uma deformidade em sereia em extremidades inferiores. Coronal cleft, ou defeito ou fenda coronal, em várias vértebras tóraco-lombares. Aqui está a vértebra em borboleta, o desenho de borboleta da vértebra. Mais à frente eu vou estar citando um pouco mais de algumas delas. Aqui temos dois tipos de vértebra em bloco, ou de fusão vertebral. Essa é congênita e aqui é adquirida. A congênita, existe a presença da cintura. Já na adquirida não se vê essa cintura. Hipoplasia de corpo vertebral de L4, é um corpo vertebral um pouco menor com relação aos demais. É uma hipoplasia do lado esquerdo de vários corpos vertebrais. Aqui foi causada por um hemangioma retroperineal. É aqui bem característico a hipoplasia e é possível perceber uma hipoplasia renal também. Artrite reumatoide causando uma fusão vertebral nos elementos posteriores. Um granuloma causando vértebra plana. Aqui temos hipoplasias de vários corpos vertebrais e na vista anteroposterior é possível ver alguns em conformidade de U, outros em H.
Aqui temos a conformação alterada das vértebras, dá para ver aqui o abaulamento vertebral causado por um aneurisma aórtico. Aqui o aneurisma nesse exame da direita, o que dá para entender a conformidade da vértebra aqui pelo estresse mecânico que esse aneurisma causou na vértebra, sendo que ela é um tecido ósseo e responde a estresse mecânico. Aqui o acunhalamento posterior, o abaulamento posterior da vértebra, tudo adquirido aqui no caso. Neurofibromatose causando esse abaulamento vertebral posterior secundário a uma ectasia dural. Osteoporose causando a deformidade em vértebra de peixe, formato de peixe, aqui com biconcavidade na vista anteroposterior. Já na vista lateral é possível ver os corpos vertebrais abaulados na placa terminal superior e inferior. A osteoporose também causando abaulamento do corpo vertebral. Aqui no caso é induzida por esteroide. E aqui uma alteração das placas terminais, deixando em conformidade de H as vértebras. Aqui dois tipos de alteração, a da direita com osteopetrose e a da esquerda com osteodistrofia. A imagem da esquerda de uma criança com osteopetrose, as placas terminais reagindo com esclerose óssea. E na direita, síndrome de Hurley, veja bem a distância de um corpo vertebral do outro e a deformidade anterior dos corpos vertebrais. Aqui espondilose deformante, onde tem aqui os osteófitos, osteofitose, na vista anteroposterior e na vista lateral também, na região anterior da vértebra, nos corpos. Hiperostose aqui, formando vários osteófitos. E à direita é espondilite anquilosante, mostrando a sindesmofitose e aqui a coluna em bambu, bem característica. Alterações com vários aqui, calcificação de ligamentos intervertebrais, ligamento longitudinal anterior bem calcificado, bem possível de visualizar na vista lateral, e na vista anteroposterior também ligamentos ali para espinhais. Hipoplasia do odontoide. Pode ter mais um nível de gravidade, pode ocorrer pela parada prematura da ossificação do odontoide até a plasia total. Ela pode ser isolada, só ter essa hipoplasia do odontoide, ou ser combinada com outras deformidades. Podemos ter também o odontoideum, que é a presença de um elemento separado do centro de ossificação do odontoide, ou seja, ele não se funde com o axis. Fica um fragmento ósseo acima, gerando instabilidade entre C1 e C2. E na hipoplasia podemos ter ou não essa instabilidade também. Occipitalização do atlas é a fusão do atlas com o occipital. Geralmente ocorre no arco anterior do atlas com a borda anterior do forame magno, é uma fusão parcial e pode gerar uma instabilidade atlantoaxial secundária, compensatória. Na síndrome de Down é comum encontrar instabilidade atlantoaxial com a presença de ossículo terminale, essa região pontilhada. O raio-x dinâmico de flexão e extensão é importante, muito importante para poder diagnosticar essa instabilidade. Já na síndrome de Klippel-Feil, temos uma redução da amplitude de movimento pela fusão de vértebras cervicais. Ela pode ser isolada ou pode ser de várias vértebras. E vai ter um pescoço curto também, uma implantação de cabelo na nuca baixa. Fica com essa característica o paciente clássico.
Essa fusão de vértebras pode ser isolada. Se ela é isolada, mais comum, tipo isolado, é de C2 e C3. O segundo mais comum é C5 e C6. Também podemos ter uma estabilidade e hipermobilidade entre C1 e C2, compensatória a essa fusão de C2 e C3. E essa hipermobilidade pode chegar a uma instabilidade devido ao afrouxamento do ligamento transverso. Aqui temos a subluxação e rotação de C1 sobre C2 e à direita aqui temos uma fusão de vários corpos vertebrais. Doença de Morquio é uma doença genética causada pela deficiência enzimática dos lisossomos, resultando na inabilidade de metabolizar carboidratos complexos em moléculas simples. E esse acúmulo desordenado de mucopolissacarídeos nas células e ossos causa um número grande de sintomas e anormalidades físicas, como hipoplasia ou aplasia de odontoide, hiperlordose, a instabilidade de C1 e C2 e coxa valga. Displasia espondiloepifisária. Estão presentes platispondilia, ossificação incompleta do odontoide, ausência de fusão do odontoide com o axis, ou seja, o odontoideum, instabilidade atlanto-axial também está presente. Escoliose congênita. Muitas vezes não é hereditária, temos vários tipos. Pode ser causado por defeito de forma vertebral, vértebra em cunha, hemivértebra, defeito de um segmento vertebral, pode ser unilateral, quando em barra, ou bilateral, um bloco vertebral. Fusões costais congênitas podem estar presentes também. E podem ser complexas, essa escoliose, uma combinação de vários tipos desses. Pode ter uma hemivértebra, vértebra em cunha compensatória, tem umas imagens agora para demonstrar. Aqui é uma escoliose causada por uma hemivértebra. Aqui nessa imagem temos uma vértebra em cunha, que é diferente. Aqui nessa imagem temos alguns exemplos de escoliose congênita por vértebra em cunha aqui por fusão unilateral vertebral. Aqui temos vértebra em borboleta, butterfly. Aqui temos uma vértebra em cunha sendo compensada pelas uma hemivértebra sendo compensada pela vértebra em cunha superior e inferior. E aqui todas as compensações, fusão. Cifose congênita é uma malformação, um defeito de segmentação. Pode ser causada por hemivértebra também, como nesse caso aqui. E pode ser também por uma aplasia de assomia de corpo vertebral, que não tem o corpo, ela não tem como corrigir assim, ela fica nessa deformidade pelo desenvolvimento. Butterfly vértebra. Veja bem, a vértebra fica bem nesse formato mesmo. Essa aqui está mais característica. Aqui temos uma butterfly vértebra também, no eixo sagital temos essa malformação. Ela resulta em uma falha de fusão entre metades do corpo vertebral, a direita e a esquerda. Ele ocorre devido à permanência do tecido da notocorda entre as duas metades, então ele não consegue se fundir, forma a vértebra em borboleta. É mais comum na torácica e lombar. Geralmente não é encontrado em forma isolada, tem outras alterações. Também conhecida como hemivértebra. Aqui, alterações congênitas múltiplas. Nada mais é do que várias alterações somadas. A coluna fica toda pode encontrar uma hemivértebra, vértebra butterfly, fusão vertebral em outro segmento e assim por diante. Fibrodisplasia ossificante progressiva, aparente no nascimento. Os primeiros sinais são o dedo dos pés muito curtos, apontando para fora lateralmente. Os outros sintomas podem aparecer até os 25 primeiros anos. Tipicamente são dores, inchaço nos braços, pescoço, ombro, acompanhado de dor intensa. A dor pode desaparecer, mas o inchaço permanece e posteriormente vão se formando ossificações por todo o corpo, como mostra a imagem à esquerda. A síndrome de Arnold-Chiari é uma malformação da fossa posterior da base cerebral.
Ela pode ser dividida em 4 tipos. No primeiro tipo, tipo 1, acomete o cerebelo e invagina para fora do crânio. Tipo 2, não só o cerebelo, como o tronco encefálico. O tipo 3, cerebelo, tronco encefálico e também a presença de encefalocele. O tipo 4 é raro e incompatível com a vida, onde não se forma o cerebelo ou ele se forma de forma reduzida, ele fica menor, hipoplasia. Eu não tenho imagem do tipo 4 porque ela é incompatível com a vida. Sinais e sintomas: dor cervical, cefaleia também, fraqueza muscular, dificuldade de equilíbrio, alteração da coordenação, perda de sensibilidade e dormência em algumas regiões do corpo, alteração visual, tontura, aumento da frequência cardíaca. Eu tenho as imagens aqui. O tipo 1, aqui o cerebelo invaginando. Tipo 2, herniação do cerebelo e do tronco cefálico. E tipo 3, encefalocele permanente, presente também. Então são essas as alterações que eu vim apresentar aqui. Agradeço a todos pela presença. Muito obrigado.